participa conosco aqui da programação desta segunda-feira. Eu quero aproveitar esse momento já para perguntar ao Edwin se já houve um levantamento preliminar de algum estrago que possa ter ocorrido por ocasião da chuva com um pouco de granizo aí na noite de sexta, madrugada de sábado aqui na região. Evidentemente que aqui em Juí não foi grande como foi em Panambi, como foi em Guarani das Missões, que a gente viu fotos e imagens de pedras de granizo muito grandes, muito significativas, certamente por lá devem ter causado algum estrago. Aqui nas lavouras de Juí, principalmente, o trigo sofreu com essa precipitação ou a chuva veio também para amainar um pouco a situação da falta de umidade desses últimos dias, meu caro Edwin Bernes? Obrigado por atender a repórter, uma boa tarde e bem-vindo. Boa tarde, José Cláudio e ouvintes da Rádio Repórter. A situação da chuva que nós tivemos, ela foi mais benéfica no nosso caso do que prejudicial, né? A pouca precipitação de granizo que caiu na noite ali não chegou a dar transtornos maiores. E como nós estávamos assim num período de uma deficiência hídrica, até vários dias sem chuva e até com volumes pequenos, ela foi bastante benéfica para o trigo, para as pastagens, e isso trouxe um quadro bem especial assim para a produção do nosso município. Se percebeu uma abrangência geral dessa chuva? Ela atingiu todas as lavouras do município, Edwin? Pelo que a gente tem de relato dos agricultores, tivemos uma chuva em todo o município e esse volume ele variou entre 35 até 50 milímetros. Então um volume bem adequado assim para o momento, né? Certo. Queria que o senhor relatasse para nós aí a questão da planta como um todo, problemas com pragas, com doenças, o que nós temos nesse momento. Agora, momentaneamente resolvido o problema da falta de umidade, o que acontece nesse momento aí com a maioria das lavouras de trigo na região, no Ijuí principalmente, Edwin? Então vamos falar assim, começamos pelo trigo, né, que é a nossa cultura de maior expressão. Nós temos em torno de 10 mil hectares de trigo plantado no município de Juí. A grande parte dessa área ela já está entrando na fase reprodutiva, que é quando ela larga a espiga, e nós tivemos alguns probleminhas durante o desenvolvimento, né, que foi a presença de ataque de lagartas num primeiro momento, quando lá na fase de emergência. Tivemos o problema da falta de umidade, que eu já relatei, e que interferiu um pouco aí na fase de aplicação de adubo de cobertura, adubação nitrogenada. E nos últimos dias agora a cultura vinha sofrendo ataque de pulgão e vinha também sofrendo ataque de um fungo chamado ídio. E são todos esses problemas relacionados à baixa precipitação de chuvas e temperaturas um pouco mais elevadas que ajudaram muito para essas coisas acontecerem, né? Os agricultores, de um certo modo, assim, efetuaram o controle dessas pragas, desses fungos, e agora a chuva, ela veio então para dar uma completada nesse serviço que os agricultores fizeram. E de uma certa maneira, assim, a gente pode dizer que a cultura, mesmo com esses pequenos problemas, apresenta um grande potencial produtivo para esse ano. Se não tivermos transtornos daqui para frente, podemos esperar uma safra de bom volume e de boa qualidade. Certo. A meteorologia fala em alguns episódios de frio ainda aqui, até o dia 20 e poucos aí desse mês. Até que ponto a planta, o trigo no caso, nessa fase em que se encontra, pode suportar o frio, Edwin? Isto é a nossa maior preocupação, né? Que nesta fase reprodutiva é bem complicado. Se nós tivermos geadas de uma intensidade média para alta, nós podemos ter perdas até bem significativas. Então, não podemos ter assim frio com geada nos próximos dias aí, porque isso vai nos trazer bastante transtorno. Certo. Torcer aí, rezar para que não haja geada então nesses dias agora, porque você não pode complicar. Exatamente. Sim. Eu falei do trigo, né? Nós Sim. também temos uma área aí em torno de uns 500 hectares de canola que apresentou alguns problemas com geada e também problemas com fungo chamado de mofo branco. É um fungo aí relacionado a regiões mais frias do país, do estado, né? Uhum. Mas que afetou assim, principalmente as
áreas de canola que foram semeadas no mês de abril. Já a cultura da aveia também nós podemos separar em 2 momentos. As aveias que foram plantadas bem precoce tiveram danos das geadas do mês de junho, e as do tarde agora também estão em fase reprodutiva, estão emitindo as panículas e tem um potencial produtivo muito grande, maior inclusive que o trigo. Mas também estamos nessa dependência de não ocorrência de geada nos próximos dias aí. Certo. Muito bem. Qual é a importância, vamos falar dessas outras culturas, da aveia, por exemplo, aqui para a economia local, regional, aveia, na leitura da Emater, Edwin? A aveia, ela tem uma quantidade boa de empresas que trabalham, né, com esse cereal, produzem flocos, produzem outros ingredientes aí que vão para a alimentação humana, e também nós temos uma bacia leiteira muito forte que utiliza muito o grão de aveia e a silagem também de aveia para tratar os animais. Então a importância da aveia nesse sentido, na questão econômica, é muito grande, e também muito grande na questão de rotação de cultivos, né? Porque a gente não pode só plantar trigo todos os anos, então a gente faz uma rotação aí, e a aveia é uma das grandes opções para fazer essa rotação. Nós temos quanto de aveia plantada aqui no município, Edwin? Nós temos em torno de uns 6.000 hectares de aveia, né? Mais os 10 aí do trigo. Temos aí em torno de uns 500 da canola. Entre cevada, centeio, triticalha, e também vai próximo de uns 1.000 hectares. E o restante dessas áreas, então, é utilizado para semente de forrageiras e também para forrageiras de pastagem, né? Certo. Olha aí, pela importância, as culturas, o trigo, a principal cultura de inverno, depois vem a aveia, que tem um potencial grande também aqui de plantio, com 6.000 hectares aproximadamente em Ijuí, 10.000 no caso do trigo, 500 hectares com canola. Bom, considerando a situação atual, o senhor apostaria então de que a grande maioria das culturas de inverno tem chances de se sobressair, de passar incólumes aí nessa fase agora, depois da chuva, então dá uma melhorada, Edwin? O único risco que nós corremos nesse momento seria a geada, né? Que Sim. Tem uma previsão para quarta-feira agora. Previsão de geadas e temperaturas na faixa de 3 graus. E eventualmente algum risco aí com granizo, né? Mas se não tivermos essa geada aí, nada disso aí acontecer, provavelmente teremos uma boa safra. E também vale ressaltar que neste ano esses cereais estão bem valorizados, né? Nós trabalhávamos aí na faixa de 25 até 30 reais no ano passado, e esse ano está 43 o saco de 60 quilos desse cereal. Então, tanto para o agricultor quanto para a economia local, isso aí gera um movimento bem acentuado. Então a gente tem que torcer muito para que não ocorra essa geada de quarta-feira, ou que ela venha com menos intensidade, e aí a gente possa converter isso em lucros aí, né? Certo. As observações, os estudos aí da Emater e do governo como um todo para a questão da produção de trigo, nós ainda somos um pouco dependentes, precisamos do trigo de fora, do centro do país ou de outros países mesmo, ou já experimentamos assim uma fase em que o plantador ele está apostando mais na cultura para poder abastecer o mercado interno? Não, ainda o Brasil é muito dependente da importação, né? Nós acho que vamos continuar por muito tempo ainda na dependência de trigo de fora de outros países, e é um produto assim que tem várias nuances assim, né? O mercado, ele é um mercado que ele vai se configurando ao longo do ano. A comercialização dele é lenta, e essa comercialização lenta então favorece a quem tem estrutura para pegar e trabalhar com o trigo, né? Quem consegue armazenar, quem consegue buscar assim uma forma de vender ele no momento certo. Para o pequeno agricultor, que é o agricultor da nossa região, ele é uma forma de ocupar o solo no inverno. É uma forma também de fazer uma renda ou um movimento, digamos assim, ao longo do ano, ocupar as suas máquinas,
fazer com que os custos sejam diluídos, né? Mas não é uma cultura que vai nos deixar uma renda que, digamos assim, o agricultor vai poder acumular dinheiro, né? Não é por aí. E nós vamos continuar dependendo ainda, infelizmente, de importação de trigo por muito tempo ainda. Certo. Quanto à oferta de verduras e legumes nesta época, aí, nesta fase, como é que dá para definir? Afinal, a gente sabe que a Emater também tem esse cuidado, tem um capricho especial junto ao pequeno produtor. Quem planta e cultiva verduras e legumes também tem essa atenção da Emater. Como é que dá para fazer a leitura dessa planta, da verdura, dos legumes, enfim, das folhosas? Que avaliação se faz nesse momento quanto à sua sanidade nesse período aí, Edwin? O momento assim dessas culturas dá-se dizer que é muito bom. Você sabe que esse setor teve uma evolução tecnológica muito grande com a utilização dos cultivos protegidos em estufas, né? Se a gente for pegar assim e olhar as fotos antigas aí de 15, 20 anos atrás, a gente vai ver que os agricultores trabalhavam tudo a céu aberto, não tinham nada protegido. E aí nessa época, com muita geada, muito frio, o desenvolvimento das culturas era lento, o abastecimento era muito comprometido. E agora não, nós temos agricultores que não têm mais problemas de produção, a sua produção não oscila, porque tem esse cultivo protegido, né? Além também de ele ser protegido, ele tem um ritmo de produção um pouquinho mais rápido e permite que ele consiga fazer mais cultivos no mesmo espaço. Então, dá para se dizer assim, com a agregação dessas novas tecnologias, nós temos um cenário de produção de folhosas, de hortigranjeiros, de olerícolas, assim, bom, no momento que não compromete o abastecimento local. O que nós precisamos dar uma evoluída ainda é no setor de frutíferas, né, que Ijuí é um polo de produção de mudas frutíferas, mas infelizmente na produção de frutas ainda nós estamos dependendo muito assim de produção de fora da região, em função de uma série de problemas que temos aí com o clima, com o solo, problemas também com derivas de agrotóxico e também um pouco de tecnologia que precisaria melhorar, né? Também tem que se ressaltar a questão de mão de obra. As famílias hoje cada vez estão com menos gente na sua propriedade e esses cultivos exigem bastante mão de obra, né? Então é um cenário que poderia melhorar muito aí, mas vai ter que se trabalhar muito mais em cima disso para resolver esse problema. Muito bom. Pergunto também, essa semana temos aí a votação das propostas da consulta popular e nos parece que esse é um tema que desperta a atenção de determinados segmentos. Nós temos algumas prioridades a serem votadas nesta semana. Vocês da Emater estão apoiando, estão chamando para alguma votação em específico aí que possa favorecer a agricultura, Edwin? Tem algumas demandas que estão sendo solicitadas à votação na área de leite, aí tem uma proposta. Sim. E também tem uma proposta na área de melhoramento de solos, né, que seria fertilizantes e corretivos aí para serem repassados a famílias de baixa renda. Nós já tivemos aí a questão de uns 2 anos atrás, o município foi contemplado com isso. Foram contempladas 42 famílias com esses recursos, né? Famílias de baixíssima renda aí, e que receberam esses corretivos, e isso faz uma diferença boa nessas famílias, porque não é um volume assim grande de corretivo que elas recebem, mas 2 hectares ali que elas conseguem ter uma melhoria, e isso faz a diferença em propriedades de pequeno porte. Tá bom. Edwin Bernisch, agradeço pela disposição em conversar conosco mais uma vez aqui na Repórter. Um abraço para o amigo aí, uma boa semana, um grande trabalho para todos vocês aí da Emater. Da mesma forma, eu agradeço aí a rádio mais uma vez e desejo a vocês uma boa semana, e os ouvintes também uma boa semana.